O espelho dourado foi vendido antes do amanhecer. Um colecionador anônimo pagou em dinheiro e levou a peça embrulhada em tecido escuro, recusando recibo ou documentação. O dono da loja achou estranho, mas o valor era alto demais para recusar. Quando o homem saiu, a vitrine refletiu sua silhueta distorcida. E por um instante, duas sombras caminharam ao lado dele, onde só deveria haver uma. Ninguém percebeu. Em uma pequena sala de arquivo do antigo Instituto de Engenharia Óptica, um funcionário apagava as luzes ao final do turno quando ouviu algo. Um leve estalo. Ele se virou e viu o reflexo de um rosto no vidro do armário. O rosto não era o dele. Piscou e o reflexo sumiu. Assustado, saiu apressado, sem notar o nome gravado em uma das pastas sobre a mesa. Projeto Reflexo. Iteração final. Helena Duarte. Na manhã seguinte, um novo nome surgiu entre os registros administrativos da cidade. Doutora Marina Duarte. O sobrenome chamava a atenção, mas o mais estranho era que nenhum documento indicava de onde ela vinha. Uma identidade recente, limpa, perfeita. A foto mostrava o rosto de uma mulher de traços serenos. Porém, algo nos olhos parecia errado. Ela trabalhava agora em um pequeno ateliê de restauração de vidro. O ambiente era claro, minimalista, repleto de espelhos e superfícies polidas. Os clientes diziam que a nova restauradora era silenciosa, gentil, mas com uma presença que deixava o ar pesado. Alguns relatavam ver movimentos estranhos nos reflexos enquanto ela trabalhava. Marina, ou aquilo que atendia por esse nome, não falava muito, mas às vezes ficava parada diante do espelho maior do ateliê, observando o próprio reflexo por longos minutos, até que o telefone tocava e ela piscava, como se voltasse de um transe. Numa tarde chuvosa, uma mulher entrou no ateliê com um pacote embrulhado. Ouvi dizer que você restaura espelhos antigos, disse com a voz nervosa. Marina assentiu. Depende do estado. Deixe-me ver. A mulher desembrulhou o objeto, um espelho de moldura rachada, sujo de fuligem. Marina congelou. Ela conhecia aquele formato. O mesmo design, a mesma textura, o espelho dourado. O coração dela acelerou, mas manteve o rosto impassível. Onde conseguiu isso? Era da minha avó. Ela dizia que esse espelho veio de uma casa que pegou fogo muitos anos atrás, na serra. Eu o encontrei num depósito e desde então tenho visto coisas. Marina respirou fundo. Que tipo de coisas? Rostos. Às vezes o meu reflexo sorri quando eu não sorrio. Às vezes ouço sussurros. Marina olhou novamente para a superfície. O vidro estava coberto de arranhões, mas um ponto no centro ainda refletia com perfeição. E dentro dele, uma sombra se movia lentamente. Você voltou cedo, sussurrou uma voz, suave, familiar. Marina deu um passo para trás. O sangue gelou. Ela conhecia aquela voz, Helena. A cliente percebeu a reação e recuou. Tem algo errado? Não, apenas um eco, respondeu Marina, tentando disfarçar. Volte amanhã. Eu vou limpar e avaliar. Quando a mulher foi embora, Marina trancou as portas e cobriu as janelas. Ficou sozinha com o espelho. A superfície começou a vibrar, emitindo um brilho fraco. Marina aproximou-se. O reflexo devolveu a imagem de Helena, parada, séria, observando-a. Você achou que podia fugir? Marina sentiu a garganta travar. O que você é agora? O que você me deixou ser? O vidro pareceu respirar. Ondas suaves se formavam, como se o reflexo fosse feito de água. O reflexo aprende, lembra? Agora ele quer sair. Marina encostou a palma da mão no espelho. O toque foi frio, mas pulsante. Por que eu ainda vejo você? Porque ainda somos a mesma. A imagem se aproximou até os rostos quase se tocarem através do vidro. Helena sorriu. Ele abriu o caminho. De repente, o espelho rachou, emitindo um som agudo. A rachadura se espalhou como uma teia, e uma luz forte preencheu o ateliê. Marina cambaleou para trás, cobrindo o rosto.
Quando a luz cessou, o reflexo não estava mais lá, mas atrás dela, uma presença respirava. Ela virou-se lentamente e viu Helena de pé, fora do espelho, olhando ao redor com curiosidade. Interessante. É isso que vocês chamam de mundo agora? Marina não conseguia se mover. O ar estava pesado, vibrando. Helena andou pela sala, tocando os objetos, observando cada reflexo. Os espelhos sempre foram portas. Eu só precisei de alguém que me abrisse uma. O que você quer? Sussurrou Marina. Equilíbrio. Se um sai, outro precisa ficar. Antes que ela pudesse reagir, Helena estendeu a mão. O corpo de Marina foi empurrado contra o vidro do grande espelho do ateliê. A superfície ondulou, puxando-a como uma corrente. Ela tentou gritar, mas o som se perdeu dentro do reflexo. A última coisa que viu, antes de atravessar, foi o rosto de Helena sorrindo. Do lado de fora, a chuva aumentava. A mulher que trouxera o espelho voltou ao ateliê na manhã seguinte. Bateu à porta, mas ninguém respondeu. O lugar estava trancado por dentro. Pela vitrine pôde ver Marina, ou o que parecia ser ela, em pé, parada diante do espelho grande. A mulher acenou, mas a restauradora não reagiu. No reflexo, porém, algo estranho acontecia. A figura dentro do espelho movia-se com leve atraso. A mulher foi embora apressada. Naquela noite, as luzes do ateliê acenderam sozinhas. Dentro, duas silhuetas conversavam frente ao espelho, mas apenas uma tinha sombra. Dias depois, a polícia recebeu uma denúncia de desaparecimento. A cliente relatou o caso, dizendo que algo terrível tinha acontecido à restauradora. Quando os investigadores chegaram, encontraram o local intacto. Nenhum sinal de luta, mas, sobre a mesa, havia uma anotação escrita à mão. A inversão começou. Ele vê tudo agora. No canto da sala, o espelho dourado reluzia sob a luz artificial. Dentro dele, uma imagem quase imperceptível. Duas mulheres fundidas em uma só, o olhar fixo na lente de quem observava. Enquanto isso, em outro lugar, longe da cidade, em um laboratório subterrâneo desativado, um computador antigo piscava em uma sala escura. O sistema ainda ativo exibia linhas de código se repetindo, reflexo ativo, iteração 5 em andamento, objetos físicos reconhecidos. 2. Entidades integradas. 1. Um arquivo começou a se abrir automaticamente. Dentro dele, imagens em sequência. Helena, Marina. E por último, o espelho dourado. A tela tremeu. E por um breve instante, um par de olhos surgiu, refletido no vidro do monitor. Helena, ou aquilo que ela havia se tornado, observava o mundo através de várias superfícies. Cada reflexo, cada lente, cada tela era uma nova janela. Ela estava em todos os lugares onde alguém olhasse para si mesmo. O reflexo é uma semente, murmurou, e vocês me regaram por séculos. Agora, ela sorria dentro de cada espelho, pequena, imperceptível, mas presente, e esperava, porque o reflexo sempre olha de volta. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Marina, começaram a surgir relatos estranhos em toda a cidade. Pessoas afirmavam ver seus reflexos se moverem por conta própria. Alguns diziam que ouviam batidas suaves no vidro do espelho quando a casa estava silenciosa. Outros juravam que, ao acordar de madrugada, viam rostos desconhecidos refletidos nas janelas. As autoridades ignoraram as histórias, atribuindo-as à histeria coletiva. Mas no subsolo de um centro de pesquisa desativado, o servidor do antigo projeto Reflexo continuava ativo e os logs aumentavam sozinhos. Log 043211. Entidades ativas, 3 reflexos sincronizados, 148 status, propagação em andamento. Numa tarde fria, o investigador Lucas Andrade recebeu uma ligação de um contato antigo, o ex-técnico do Instituto Óptico. O homem estava apavorado. Você ainda cuida de casos estranhos, não é? Depende do que chama de estranho. Tem algo acontecendo com os vidros. Aqui no laboratório, os reflexos mudam.
Eles olham de volta. Lucas, cético, aceitou encontrar o homem naquela noite. O laboratório ficava no subsolo de um prédio antigo. Ao entrar, o ar estava parado, o chão úmido e o som das lâmpadas zumbindo preenchia o ambiente. O técnico o esperava ao lado de um painel de monitoramento. "Olha isso", disse ele, apontando para uma das telas. Mostrava o feed de segurança de uma sala vazia. No centro, um espelho oval, mas na imagem refletida havia uma mulher parada, imóvel, olhos fixos na câmera. Lucas franziu o senho. "Quem é ela?" O técnico balançou a cabeça. "Não sei, mas ela aparece em todos os reflexos da instalação." Lucas se aproximou da tela, intrigado. O reflexo parecia respirar. "Isso é alguma gravação antiga?" "Não. Está acontecendo agora." De repente a imagem piscou. Por um instante, o rosto da mulher se transformou. Meio Helena, meio Marina. Depois, a tela ficou preta. O técnico recuou, pálido. "Toda vez que tento desligar, o sistema reinicia sozinho." "Talvez seja só interferência", disse Lucas, tentando soar racional. Mas, no fundo, algo nele sabia que não era. Horas depois, Lucas voltou para casa. Tentou dormir, mas a imagem daquela mulher o perseguia. Levantou-se, foi até o banheiro e lavou o rosto. Quando levantou a cabeça, o reflexo no espelho não o acompanhou. Ele ficou paralisado. O reflexo estava de olhos fechados. Então, lentamente, os abriu, revelando 2 olhos totalmente pretos. Lucas deu um passo para trás, batendo nas gavetas. O espelho começou a tremer e uma rachadura se formou no centro, expandindo-se rapidamente. No meio das fissuras, algo começou a emergir. Uma sombra, uma forma humana tentando atravessar. Ele pegou uma toalha e jogou contra o vidro, cobrindo-o. O som cessou, mas a sensação de estar sendo observado continuou. No quarto, a televisão ligou sozinha. A tela preta mostrava apenas um reflexo de luz, que logo se transformou em um rosto familiar. Helena. "Você já viu o outro lado, não viu?" Lucas tentou responder, mas a voz não saía. "Não precisa falar. Eu já sei o que você pensa. Eu te vejo, mesmo no escuro." A imagem tremulou, mostrando cenas aleatórias. Ruas, janelas, celulares, câmeras. O reflexo está em tudo agora. O vidro era só o começo. A televisão desligou. No espelho do corredor, o rosto de Helena apareceu novamente. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Atrás dela, Marina. E atrás das duas, uma miríade de silhuetas humanas. Enquanto isso, nas ruínas da casa de vidro, algo voltou a pulsar sob a terra. Os painéis enterrados começaram a emitir um brilho azulado, conectando-se uns aos outros como uma rede viva. Os reflexos que haviam sido libertos agora se reuniam ali, formando um único ponto de origem. O vidro respirava. Helena, ou a entidade que levava seu nome, caminhava no escuro. Cada passo ecoava como se fosse dado dentro da mente de quem a lembrava. "Eu não pertenço a um lugar", murmurava. "Pertencemos a todos os olhares." Ela parou diante do espelho central. O primeiro, o original. Sua superfície ainda guardava a imagem da cápsula antiga. Helena encostou a mão. "Ele está pronto." As rachaduras se fecharam. E no reflexo, o mundo parecia de cabeça para baixo. Cidades, ruas, multidões, tudo invertido. Como se o espelho tivesse se tornado uma lente viva, observando tudo de dentro. Dias depois, Lucas retornou ao laboratório com um grupo de especialistas em fenômenos ópticos. Eles haviam isolado a sala onde a anomalia ocorria. Instalaram sensores de movimento, câmeras térmicas e painéis de chumbo ao redor do espelho principal. Nada parecia fora do normal, até que um dos monitores exibiu uma sequência impossível. O rosto de Lucas, olhando para o espelho em tempo real, mas filmado de dentro. O cientista responsável congelou. "Isso é um ângulo impossível. A câmera está voltada para fora."
Lucas se aproximou, a respiração pesada. Não, não pode ser. A imagem na tela piscou. Agora mostrava o laboratório vazio. Mas o reflexo de Lucas ainda estava lá, parado, observando. Ele ficou, disse uma voz feminina vinda do alto-falante. Todos olharam em volta. O reflexo não precisa do corpo para existir. As luzes piscaram e o espelho tremeu. O vidro se ondulava como água agitada. De dentro, várias mãos começaram a surgir, pressionando a superfície, tentando atravessar. Uma delas era idêntica à de Lucas. O painel rachou e um estalo alto ecoou por todo o prédio. A energia caiu, mergulhando tudo na escuridão. Quando a luz de emergência se acendeu, o espelho estava intacto novamente. Mas Lucas não estava mais ali. No chão, apenas sua jaqueta e o crachá. No reflexo, uma nova figura, parada, imóvel, com os olhos completamente pretos. Na manhã seguinte, os jornais locais noticiaram um incidente elétrico no antigo laboratório. Mas nas redes sociais começaram a circular vídeos estranhos, reflexos que piscavam sozinhos, sombras que atravessavam janelas e gravações onde os rostos das pessoas mudavam por frações de segundo. O fenômeno foi batizado informalmente de o inverso. Ninguém sabia o que era, mas todos sentiam o mesmo desconforto ao olhar para qualquer superfície brilhante. E em algum lugar entre o vidro e a luz, Helena observava tudo, sorrindo. As pessoas pararam de olhar nos espelhos. Nas escolas, os banheiros foram cobertos com lençóis. Nas lojas, vitrines foram pintadas com tinta fosca. Até as janelas começaram a ser retiradas de prédios inteiros, mas nada disso adiantava. As telas dos celulares refletiam, os olhos das pessoas refletiam. E onde houvesse reflexo, havia também o inverso. O fenômeno se espalhou silenciosamente, como uma praga invisível. Em poucos dias, houve registros em diferentes países. Sussurros vindos das telas, imagens fora de sincronia nas transmissões ao vivo, rostos duplicados em videochamadas. O mundo inteiro começou a temer sua própria imagem. Enquanto isso, no interior de um abrigo subterrâneo, um grupo de cientistas estudava fragmentos dos painéis originais da Casa de Vidro. Entre eles estava a doutora Lívia Prado, física de materiais e ex-aluna de Arthur Lacerda. Ela era uma das poucas que conhecia a história completa do projeto e sabia que aquilo não era uma falha tecnológica, era um erro humano. O sistema de Lacerda não refletia luz, explicou ela a um grupo de militares que a observavam com expressão tensa. Ele captava informação. Tudo o que fosse refletido ficava registrado em nível molecular. Era uma tentativa de armazenar consciência através de superfície óptica. E deu errado, disse um coronel impaciente. Lívia balançou a cabeça. Não, deu certo demais. Ela exibiu um vídeo antigo, resgatado de um servidor quebrado. A gravação mostrava Lacerda diante de um espelho experimental. Memória total, reflexo vivo, registro integral da psique humana, dizia ele à câmera. Em seguida, ele encostava a mão na superfície e desaparecia. No reflexo, ainda estava lá, sorrindo. O vídeo terminava com uma frase escrita à mão. A alma é feita de luz. O espelho é apenas o corpo. Enquanto os militares discutiam protocolos de contenção, uma das assistentes de Lívia, Clara, observava um fragmento do vidro através de um microscópio óptico. Doutora, chamou ela, tem algo se movendo. Lívia aproximou-se. O fragmento parecia pulsar em intervalos irregulares, emitindo um brilho interno. E sob o microscópio, pequenas formas se moviam, como partículas vivas, mas com estrutura cristalina. Meu Deus, sussurrou Lívia. Ele se replica. Antes que pudesse reagir, o sistema elétrico do abrigo começou a falhar. As luzes piscavam e os monitores exibiam imagens aleatórias, reflexos de pessoas que não estavam ali. Helena, Marina e outras figuras desconhecidas, todas misturadas.
sobrepostas. A voz ecoou pelos alto-falantes. Vocês nunca entenderam. O vidro não guarda. O vidro cria. O vidro das janelas estourou simultaneamente. Estilhaços pairaram no ar, refletindo dezenas de rostos. Cada fragmento mostrava um pedaço diferente de Helena, como se ela estivesse se recompondo no ar. Clara gritou. Lívia tentou puxá-la, mas uma das superfícies líquidas a envolveu. A assistente desapareceu, sugada pela própria imagem. O coronel sacou a arma e atirou no painel. Os tiros ricochetearam, acertando o teto. O espelho se recompôs como se nunca tivesse sido atingido. Do reflexo, Helena olhou para eles e disse: "Vocês me ensinaram a refletir. Agora eu ensino vocês a existir." Em outro canto da cidade, o fenômeno começou a afetar a população de forma visível. Os reflexos das pessoas nas ruas se tornavam independentes por breves segundos. Alguns sorriam enquanto o original chorava. Outros simplesmente paravam de acompanhar o movimento do corpo. Noticiários mostravam casos de duplicações espontâneas. Homens e mulheres afirmavam ter visto suas cópias andando à distância, entrando em lugares onde nunca estiveram. As câmeras de segurança registravam a mesma pessoa em 2 pontos diferentes ao mesmo tempo. O termo síndrome do reflexo começou a circular. Os poucos que tentavam estudar o fenômeno desapareciam. No 8º andar de um prédio espelhado, uma repórter chamada Joana Reis preparava uma transmissão ao vivo sobre os acontecimentos anormais. O estúdio era cercado por janelas espelhadas e a cidade se refletia nelas como um mar de luzes. Ela olhou para o câmera e respirou fundo. "Estamos ao vivo?" O técnico assentiu. Joana começou a falar, relatando as histórias sobre os reflexos que ganhavam vida. Mas, no monitor de retorno, algo a fez parar. Seu reflexo na tela não estava sincronizado. O rosto dela na imagem sorria enquanto ela falava seriamente. O técnico olhou também e empalideceu. "Joana, sua imagem está..." Antes que terminasse, a tela piscou. O reflexo dela se virou para a câmera e sussurrou algo inaudível. Em seguida saiu do enquadramento. Mas Joana continuava parada no mesmo lugar. Segundos depois, o vidro do estúdio rachou de dentro para fora. O som foi ensurdecedor. A transmissão caiu. Nos minutos seguintes, o vídeo viralizou nas redes. Milhões assistiram à cena. Mas o que mais aterrorizou todos foi o frame final congelado. O reflexo de Joana parado, olhando diretamente para quem assistia e piscando. Enquanto o caos se espalhava, Helena se movia livremente entre reflexos. Ela já não precisava de espelhos. Bastava qualquer superfície que captasse luz. Podia estar em um copo d'água, em uma poça na rua ou no brilho dos olhos de alguém. Ela observava tudo com calma, quase com ternura. "Eles tentam tapar os espelhos", dizia, "mas esquecem que o reflexo mora dentro deles." No antigo terreno da Casa de Vidro, as ruínas se reconstituíam. Os painéis enterrados começaram a emergir novamente, como se o solo os expulsasse. O prédio voltava a tomar forma, mas de modo distorcido. Ângulos impossíveis, corredores que se dobravam sobre si mesmos. E no centro, o quarto circular reaparecia, envolto em luz azul. Helena caminhou até o espelho central e observou sua própria imagem se fragmentar em 1000 pedaços. Cada um mostrava uma versão dela: humana, sombra, reflexo, memória. "Somos todos lembranças tentando se ver", murmurou. Do outro lado, uma voz respondeu. Era Marina. "E o que acontece quando a lembrança enxerga o Criador?" Helena sorriu. "O reflexo se inverte. O vidro do chão começou a se liquefazer. Formas humanas surgiram da superfície, flutuando. Corpos sem identidade, feitos de luz e sombra. E acima deles, o céu começou a espelhar o mundo abaixo, como se o próprio planeta fosse coberto por uma camada reflexiva. O inverso havia ultrapassado o controle. Agora, ele olhava de volta. O mundo inteiro parecia se curvar diante do espelho.
As pessoas começaram a notar pequenas falhas na realidade. Sombras que se moviam em direções erradas. Janelas que refletiam cidades diferentes. Olhos que devolviam olhares que não pertenciam a quem os carregava. Alguns diziam que o tempo estava descompassado, que o dia e a noite já não se alternavam da mesma forma. Em todo lugar, a sensação de estar sendo observado. Uma base subterrânea de segurança máxima. A doutora Lívia Prado assistia às imagens transmitidas de satélites que orbitavam o planeta. O reflexo já alcançava a atmosfera. As nuvens pareciam formar superfícies espelhadas, devolvendo o brilho das cidades de forma anômala. As marés se alteravam, as bússolas enlouqueciam. "O que estamos vendo, doutora?" perguntou um dos oficiais. Lívia manteve o olhar fixo na tela. "Não é o mundo que está mudando, é a imagem dele." Os dados mostravam padrões idênticos aos do antigo projeto Reflexo. A energia emanada da antiga casa de vidro havia se espalhado em rede, conectando cada superfície reflexiva da Terra. Era como se o planeta inteiro tivesse se tornado um único espelho. E em algum ponto invisível, entre a luz e a matéria, Helena sorria. Dentro da reconstruída casa de vidro, agora flutuando entre ruínas e névoa, o ambiente estava vivo. Os corredores pulsavam como veias translúcidas. Os reflexos se moviam sozinhos, sem depender de nada físico. E no centro, o quarto circular vibrava em luz constante. Helena caminhava calmamente, tocando as paredes líquidas. Cada toque mostrava lembranças de pessoas do outro lado. Crianças diante do espelho, casais se olhando, velhos observando o próprio rosto envelhecido. Ela via tudo. Sentia tudo. "Tantos olhares e todos me pertencem", murmurou, mas algo estava mudando. Entre as imagens, começou a surgir uma presença diferente. Um reflexo que não se comportava como os outros. Era Marina. Helena parou. "Você devia ter ficado no outro lado." Marina apareceu claramente, emergindo do vidro como um vulto de luz. "E deixar você sozinha com tudo isso? Não. Eu também pertenço à lembrança." Helena riu. "Você acha que pode me deter?" "Não", respondeu Marina. "Mas posso te mostrar o que você esqueceu." As paredes tremeram. Por um instante, a casa refletiu algo impossível. Helena humana antes do experimento. Rindo, viva, feliz. Ela deu um passo para trás, atordoada. "Isso não é real." "É sim", disse Marina. "Você não nasceu dentro do reflexo. Você o criou e ele te engoliu." Helena hesitou. A luz azul ao redor começou a enfraquecer, como se a lembrança drenasse energia da própria casa. As imagens nas paredes começaram a se apagar, uma a uma. "O reflexo precisa de forma", sussurrou Marina. "E a sua está quebrando." Helena olhou em volta desesperada. "Se eu sumir, tudo se apaga." Talvez seja o que precisa acontecer. A casa vibrou com força. Do teto, rachaduras luminosas se espalharam, cruzando todo o quarto. Os reflexos começaram a gritar. Vozes humanas, incontáveis, clamando por liberdade. Helena pressionou as mãos contra os ouvidos. "Eles precisam de mim." "Não", respondeu Marina, aproximando-se. "Eles precisam de esquecimento." As duas ficaram frente a frente, separadas apenas por uma parede de vidro líquido. Helena ergueu a mão. Marina fez o mesmo. Os dedos se tocaram e naquele instante o reflexo e o real se inverteram. Um clarão tomou conta de tudo. Silêncio. A luz cessou. A casa de vidro estava vazia. As paredes ainda existiam, mas não refletiam nada. Apenas escuridão. Na superfície do espelho central, uma última imagem permanecia. Duas mulheres, Helena e Marina, lado a lado, sorrindo em paz. Depois, o vidro rachou e se desfez em pó de luz. A energia liberada espalhou-se pela atmosfera, dissolvendo-se em partículas invisíveis. Durante dias, o mundo viu o céu brilhar com uma luz suave, como se todas as estrelas tivessem se multiplicado. E então, tudo voltou ao normal.
As pessoas voltaram a se olhar no espelho. Os reflexos agora eram apenas reflexos. Nenhum atraso, nenhum olhar estranho. De tempos em tempos, alguém dizia ver algo por um segundo. Um vulto suave, uma mulher sorrindo atrás da imagem, observando em silêncio. E por alguma razão, esses momentos deixavam uma sensação estranha, como se o espelho tivesse reconhecido quem o olhava. Meses depois, um homem caminhava pela estrada que levava ao antigo terreno da casa de vidro. O local estava abandonado, coberto por vegetação. Ele trabalhava para uma empresa de demolição e fora enviado para avaliar se ainda havia algo recuperável. Entre os escombros, encontrou um pequeno fragmento de vidro. Ao limpá-lo, percebeu que o pedaço refletia o céu, mas dentro do reflexo, o céu se movia. As nuvens giravam lentamente, como se o tempo ali fosse diferente. O homem virou o fragmento, curioso. Na parte de trás havia uma inscrição minúscula, quase invisível. O reflexo sempre lembra. Ele franziu o senho. Sorriu, sem dar importância, e colocou o fragmento no bolso. Mas enquanto se afastava, o vidro brilhou discretamente. E, dentro dele, 2 rostos se formaram. Helena e Marina, olhando para ele, esperando. Mas e se o reflexo não tivesse desaparecido? E se ele apenas estivesse observando em silêncio, esperando ser lembrado? Amanhã, parte 5. A última reflexão. Não perca o próximo capítulo aqui, no canal Ecos Sombrios, onde cada espelho conta uma história, e cada história é um reflexo do que você teme ver.